Buracos negros são regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Eles não são buracos no sentido literal, mas sim concentrações extremas de matéria comprimida em um volume minúsculo, criando um campo gravitacional avassalador. E aí, pessoal do canal Detolive, se inscreva com o sino ativado. A fronteira dessa região é chamada horizonte de eventos, um limite imaginário além do qual nada retorna. No centro, encontra-se a singularidade, um ponto onde a densidade é teoricamente infinita e as leis da física, como as conhecemos, deixam de fazer sentido. Essas características tornam os buracos negros objetos fascinantes, desafiando nossa compreensão do espaço e do tempo. A ideia de objetos com gravidade tão poderosa que a luz não escapa remonta ao século XVIII. Em 1783, John Michell e em 1796, Pierre-Simon Laplace especularam sobre corpos celestes com tal propriedade. No entanto, o conceito moderno de buracos negros nasceu com a teoria da relatividade geral, publicada por Albert Einstein em 1915. Essa teoria revolucionária descreve a gravidade como a curvatura do espaço-tempo causada pela massa e energia. Em 1916, Karl Schwarzschild encontrou a primeira solução exata para as equações de Einstein, descrevendo o campo gravitacional ao redor de uma massa esférica. Essa solução, conhecida como métrica de Schwarzschild, revelou a possibilidade de um objeto tão denso que formaria o que hoje chamamos de buraco negro. Por décadas, buracos negros foram considerados uma curiosidade matemática. Somente na década de 1960, avanços teóricos começaram a sugerir que eles eram uma previsão natural da relatividade geral. Em 1967, a descoberta de estrelas de nêutrons por Jocelyn Bell Burnell reacendeu o interesse em objetos compactos formados por colapso gravitacional. Em 1971, Cygnus X1, localizado na constelação do Cisne, foi identificado como o primeiro candidato a buraco negro, com base em emissões de raios X de um sistema binário. Esse marco consolidou a ideia de que buracos negros não eram apenas teóricos, mas objetos reais no universo. A formação de buracos negros ocorre principalmente pelo colapso gravitacional de estrelas massivas. Estrelas com mais de 20 massas solares, ao esgotarem seu combustível nuclear, não conseguem mais sustentar a pressão interna contra a gravidade. O núcleo colapsa, e se a massa remanescente ultrapassar o limite de Thälmann-Oppenheimer-Volkoff, aproximadamente entre 3 e 4 massas solares, forma-se um buraco negro estelar. Esse processo pode ser precedido por uma explosão de supernova, onde a estrela ejeta suas camadas externas, deixando um núcleo denso que colapsa em um buraco negro. Para estrelas ainda mais massivas, o colapso pode ser direto, sem explosão. Buracos negros supermassivos, com massas de milhões a bilhões de massas solares, são encontrados no centro de quase todas as galáxias. Sagitário A, no coração da Via Láctea, tem aproximadamente 4 milhões de massas solares. Sua formação é menos compreendida, mas teorias sugerem que podem surgir da fusão de buracos negros menores ou do colapso direto de grandes nuvens de gás no universo primordial. Em 2020, Reinhard Genzel e Andrea Ghez receberam o Prêmio Nobel de Física por demonstrarem que Sagitário A é um buraco negro supermassivo, com base em observações do movimento de estrelas próximas. Além dos estelares e supermassivos, existem buracos negros de massa intermediária, com massas entre 100 e 100 mil massas solares. Sua existência é menos confirmada, mas evidências recentes, como um estudo de 2022, sugerem sua presença em aglomerados estelares. Buracos negros primordiais, hipotéticos, poderiam ter se formado logo após o Big Bang, com massas variando de muito pequenas a milhares de massas solares. Em 2023, a descoberta de candidatos a buracos negros por colapso direto reforçou essa possibilidade. A estrutura de um buraco negro é definida por algumas características fundamentais. O horizonte de eventos marca o ponto de não retorno. Para um buraco negro não rotativo, o raio do horizonte de eventos, chamado raio de Schwarzschild, é proporcional à sua massa. Por exemplo, um buraco negro com a massa do Sol teria um raio de cerca de 3 km, enquanto Sagitário A, com 4 milhões de massas solares, tem um raio de aproximadamente 12 milhões de quilômetros, menor que a órbita de Mercúrio. No centro, a singularidade é onde a densidade se torna infinita, desafiando as leis da física.
Buracos negros também podem ter discos de acreção, formados por matéria que espirala em direção ao horizonte de eventos, aquecendo-se e emitindo radiação, como raios X. Alguns exibem jatos relativísticos, fluxos de partículas ejetadas a velocidades próximas à da luz. O teorema da calvície postula que buracos negros são definidos apenas por massa, carga e momento angular, tornando os objetos simples, apesar de sua complexidade gravitacional. A detecção de buracos negros é desafiadora, pois não emitem luz. Eles são observados indiretamente por seus efeitos gravitacionais, como o movimento de estrelas em órbitas rápidas, como visto com Sagitário A. Outra técnica é detectar radiação de discos de acreção, como em Cygnus X1. Em 2015, o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria Laser, conhecido como LIGO, detectou ondas gravitacionais de uma fusão de 2 buracos negros, cada um com cerca de 30 massas solares, confirmando a existência de sistemas binários de buracos negros. Um marco histórico ocorreu em 10 de abril de 2019, quando o telescópio do Horizonte de Eventos divulgou a primeira imagem de um buraco negro, na galáxia M87, mostrando sua sombra cercada por um anel de emissão. Em 12 de maio de 2022, a imagem de Sagitário A foi publicada, reforçando a capacidade de observar diretamente esses objetos. Essas imagens, capturadas por uma rede global de radiotelescópios, confirmaram previsões da relatividade geral. Descobertas recentes continuam a expandir nosso entendimento. Em 2024, astrônomos detectaram o buraco negro mais antigo já observado, existente quando o universo tinha apenas 400 milhões de anos. Esse achado, publicado na revista Nature, sugere que buracos negros supermassivos podem se formar rapidamente, talvez nascendo grandes ou consumindo matéria a taxas 5 vezes maiores que o esperado. Outro destaque foi a descoberta de um buraco negro ultramassivo, com 30 bilhões de massas solares, utilizando lentes gravitacionais, conforme publicado em 2023 na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Na Via Láctea, a missão Gaia identificou buracos negros dormentes, como o Gaia BH3, com 33 vezes a massa do Sol, a cerca de 2.000 anos-luz da Terra. Essas descobertas, anunciadas em 2024, levantam questões sobre como buracos negros estelares tão massivos se formam, já que estrelas massivas tendem a perder massa antes do colapso. Buracos negros também levantam questões teóricas profundas. O paradoxo da informação, proposto por Stephen Hawking, questiona se a informação sobre a matéria que cai em um buraco negro é perdida. A radiação Hawking, confirmada experimentalmente em 2021 por físicos do Instituto Tecnológico de Massachusetts, sugere que buracos negros emitem radiação quântica, podendo evaporar ao longo de tempos imensos, como 10 elevado à potência 64 anos para um buraco negro de massa solar. Isso desafia a ideia de que nada escapa de um buraco negro. A natureza da singularidade permanece um mistério, exigindo uma teoria da gravidade quântica para ser compreendida. Buracos negros também desempenham um papel crucial na evolução das galáxias. Supermassivos, como os que alimentam quasares, influenciam a formação estelar ao liberar energia que aquece ou ejeta gás, regulando o crescimento galáctico. Na cultura popular, buracos negros capturam a imaginação. O filme Interestelar, lançado em 2014, retrata um buraco negro chamado Gargantua, explorando a dilatação do tempo causada pela gravidade intensa. Embora tome liberdades artísticas, o filme baseia-se em consultoria científica, ilustrando como o tempo pode passar mais lentamente perto de um buraco negro, um efeito previsto pela relatividade geral. Para ilustrar a gravidade dos buracos negros, imagine uma cachoeira cósmica. Assim como um rio que flui para uma queda d'água, onde a corrente se torna tão forte que nenhum remador escapa. O horizonte de eventos é o ponto de não retorno. Para um observador externo, qualquer objeto se aproximando do horizonte parece desacelerar e nunca o cruza, devido à dilatação do tempo gravitacional. Para o objeto, no entanto, a passagem ocorre normalmente. Buracos negros também inspiram especulações, como a possibilidade de serem portais para outros universos ou máquinas do tempo. Essas ideias, embora fascinantes, carecem de evidências e permanecem no campo da teoria. Outra questão é se buracos negros primordiais poderiam compor parte da matéria escura, uma hipótese ainda em estudo. O futuro da pesquisa sobre buracos negros é promissor.
Novas observações do telescópio do horizonte de eventos e avanços em detectores de ondas gravitacionais, como o LIGO, continuarão a revelar detalhes sobre esses objetos. Projetos como o telescópio espacial James Webb, lançado em 2021, oferecem novas perspectivas sobre a formação de buracos negros no universo primordial. Em resumo, buracos negros são mais do que curiosidades cósmicas. São laboratórios naturais para testar as leis da física. Eles desafiam nossa compreensão do universo, desde a formação das galáxias até os limites da gravidade e da mecânica quântica. Cada nova descoberta nos aproxima de desvendar seus segredos, mas também levanta novas perguntas, mantendo esses objetos como um dos maiores enigmas da ciência. Se você gostou deste vídeo sobre buracos negros, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Sua interação é muito importante para nós. Valeu! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.